Vamos apresentar o próximo palestrante. Seja muito bem-vindo, o senhor Edmilson Costa. Receba uma salva de palmas nesta manhã. Tema da palestra: uma visão comentada da Política Nacional de Resíduos Sólidos. O senhor tem a palavra. Olá, bom dia a todos e a todas. Eu não vou dar conta de ficar aqui, então eu quero ter a liberdade de poder me movimentar um pouco. Eu queria, antes de mais nada, agradecer ao Sindilub essa oportunidade de vir aqui desfrutar uma visão comentada da Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Eu participei da comissão do decreto regulamentador dessa lei e até janeiro desse ano eu trabalhava no Ministério do Meio Ambiente e formulamos também até o fim do ano passado o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que está terminando teve a sua trajetória de audiências públicas realizada e está terminando suas consultas, alguns conselhos que eu vou acrescentar. E hoje, na consultoria privada, tenho a liberdade de fazer alguns comentários, por isso o título de comentada, que antes eu não poderia fazê-lo. O menino tinha me mostrado um, agora eles me mostraram o outro aqui. Onde que é isso? Bom, a lei, eu vou sempre falar PNRS, para não ficar muito... É uma lei complicada, é uma lei intricada, ela é, sabe, de difícil leitura, ela é de difícil compreensão. Na realidade, é uma lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos Urbanos. Ela se dedicou muito à questão das cidades. A questão dos setores industriais e rurais não foram muito bem contemplados. Mas está aí e temos que viver com ela, conviver com ela. A sua regulamentação demorou 20 anos. Na realidade, mais corretamente, 22 anos. De forma que você tem ainda certos preceitos e conceitos nela que estão lá atrás. Mas, como eu volto a dizer, temos que conviver com ela. E ela traz em si propostas de mudança de paradigmas na sociedade brasileira que Paulo Henrique Amorim mostrou ontem na sua palestra, ou demonstrou, uma sociedade diferente, com uma dinâmica muito grande, mas eu quero fazer um pequeno alerta no que ele disse ontem. Consumo, consumo, consumo. Bom, consumo, 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 lixo, 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 lixo. Então, não podemos esquecer isso. Ela traz instrumentos essenciais e inovadores. Apesar dela carregar um mastodonte nas costas de ter começado há 22 anos atrás, ela traz umas novidades como logística reversa, responsabilidade compartilhada e a questão dos acordos setoriais. E o Plano Nacional de Resíduos Sólidos prevê que tudo isso estará bem organizado nos próximos 20 anos. Ou seja, por volta de 2030, 2032. Desculpem aí Bom, ela foi regulamentada a 12.305 pelo Decreto 7404, que deu as diretrizes para o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. O plano terá atualizações a cada 4 anos, para coincidir com os planos plurianuais, municipais, estaduais e federal. Essa foi uma jogada, até certo ponto, inteligente, porque não vai dar para conviver a mudança que se quer dentro da sociedade brasileira se não tivesse casado com os planos plurianuais, que foi uma evolução da bem-dita e querida Constituição, comentada ontem também pelo Paulo Henrique Amorim. Os planos plurianuais vieram organizados a partir da Constituição de 88. Ela foi apreciada pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente, das cidades, dos recursos hídricos e da saúde. O da política agrícola
ainda não foi, o Conselho ainda não se reuniu para apreciar o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Assim que o Conselho de Política Agrícola Nacional aprovar o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, ele virará um decreto presidencial e acredita o governo que isso ocorrerá na virada 2012-2013. Bom, vamos falar aí. Eu disse que ela é intricada, ela é complicada. O seu regulamento é porque o tempo é muito curto, não vai dar para a gente discutir bastante, mas os advogados que aqui estão e, porventura, tiveram como olhar a lei e olhar o regulamento, eles sabem que ela é difícil, é muito difícil. E difícil principalmente porque, para nós, dos municípios. Hoje eu estou como consultor técnico da Associação Nacional dos Órgãos Municipais de Meio Ambiente, a ANAMA. A ANAMA representa 250, vamos dizer assim, secretarias municipais de meio ambiente do país, de um universo de 5.580 municípios. E nós já percebemos uma série de dificuldades que os prefeitos terão para cumprir, que os estados terão para cumprir e, consequentemente, a nação para cumprir. E uma das dificuldades está aqui. Olha a quantidade de planos que estão previstos. Planos estaduais de resíduos sólidos, planos regionais de resíduos sólidos, planos microrregionais, planos das regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas, planos municipais de gestão integrada, ou seja, você pode juntar, né, uma turma aí, em consórcio, né? Você tem exceção para os municípios de 20 mil habitantes, que vão poder ter um plano simplificado, mas você tem um complicador, por exemplo, que os municípios que optarem pelas soluções consorciadas, eles estarão dispensados de apresentar o seu plano municipal, mas eles vão ter que dar o dado todo para o plano de gestão integrada. E a lei e o decreto e a política, ela esquece daquilo mesmo dela, a política. Hoje, o senhor prefeito aqui aderiu ao consórcio, mas semana passada foi eleito um outro prefeito que resolve não aderir ao consórcio. Isso vai trazer uma quantidade de complicação jurídica, porque, né, o partido tal não conversa com tal, o acordo tal não existe, então realmente faltou um pouco de visão nessa área, acredito eu, ou mais conversa. Aliás, o que houve foi pressa. A lei foi regulamentada, a lei da política, 12.305, foi regulamentada no dia, ela foi sancionada no dia 2 de agosto de 2010. O decreto saiu em dezembro de 2010. Eu fiz parte da equipe. Eu estava dentro da equipe de resíduos perigosos. Não se regulamenta uma lei de 20 anos em 4 meses. Que levou 20 anos em 4 meses. Foi uma correria. Vocês não imaginam o que foi para sair o decreto. A vocês, e em geral aos empreendedores, o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, vocês vão falar comigo assim: ah, mas Edmilson, já existia essa prerrogativa, até em órgãos estaduais de meio ambiente, já existia antes, já. Só que agora, o decreto deu uma engessada nos planos, porque não vai adiantar a equipe técnica de vocês, empresários, fazer o plano de gerenciamento de resíduos sólidos sem deixar de vincular tudo que está desses sistemas. Isso. Então, vejam só, você vai ter que se integrar, e eu aviso aí aos consultores, a parte técnica dos planos, dos empreendedores, que é o Sistema Nacional de Saúde, de Vigilância Sanitária, Metrologia, a Lei de Saneamento Básico, essa lei é enorme, é uma super lei, a Lei de Embalagem de Agrotóxicos e a Lei da Poluição de Nossas Águas, que tem a ver com convenções internacionais de poluição
por óleo nas águas jurisdicionais brasileiras. E ainda, se você não se recorrer às NBR, você está apertado. Então, muito cuidado. Mas você fala, por que você está falando isso? Porque os órgãos estaduais e o IBAMA, a nível federal, vão cobrar muito em cima dessa política. E os órgãos municipais, com a Lei Complementar número 140, a maioria deles agora pretende licenciar também. Então, há casos em lugares muito capacitados, eu acredito que Campinas esteja dentro deles, que tem a oportunidade de licenciar. Então, veja só, o município antes não mexia diretamente com tais complicadores. Agora, já está se candidatando, porque a LC 140, a Lei Complementar número 140, que dividiu, né, que deu uma regulamentada pela área ambiental do artigo 23 da Constituição, dividindo as tarefas entre os três poderes, dá a oportunidade ao município de licenciar. E muitos municípios já se demonstram vontade de entrar no licenciamento de áreas como, por exemplo, postos de combustíveis, oficinas, trocas, revendas, lava-jatos. Isso aí a gente sabe que tem muito interesse por causa de estar perto e do dia a dia das pessoas. O decreto, ele criou o Comitê Interministerial de Política Nacional de Resíduos Sólidos, um comitê de ministros. Criou também um comitê orientador para a implantação da logística reversa, que assessora esse comitê de ministros. A logística reversa já era uma coisa muito conhecida em outros países, principalmente os ditos de primeiro mundo, mas a lei trouxe e conceituou, o que ajuda muito a não ficar o pessoal viajando na maionese, aí, tanto o consultor, quanto o governo, né, quanto o empresário, do que seja a logística reversa. E ela é obrigatória para... Ixi, eu estou ruim nesse negócio aqui, viu? Para os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de agrotóxicos. Eles já existem, eles já atuam, porque eles já têm uma lei desde 1989, em que há o recolhimento obrigatório das embalagens de agrotóxicos. E uma lógica, espero que, se tiver alguém que usa agrotóxicos, não se sinta ofendido. E a lógica da logística reversa deles é, compre agrotóxicos que eu busco as embalagens. Fique tranquilo. E busque mesmo. É interessante, assim, uma organização de logística reversa fantástica, mas não se esqueça, compre agrotóxicos. Tá? Então, compre Carlos Risson óleo lubrificante, que eu vou buscar, viu? As embalagens. Pilhas e baterias. Está em processo de discussão o grupo técnico de pilhas e baterias. Pneus já vive, através de uma resolução CONAMA, uma experiência muito boa, né? Trocava, o fabricante importador tinha que comprar tinha que retirar um pneu para cada 3, depois agora foi de 3 para 3 e agora é de 5 para 4, ou seja, né, eu tenho que recolher como fabricante, ou importador, ou produtor, né, fabricante, eu estou sendo redundante, eu tenho que tirar 5 que está aí, foram usados, para cada 4 que eu ponho. É uma evolução de uma proposta da resolução CONAMA que é bem-vinda. Óleo lubrificante. Bom, óleo lubrificante, a questão está com as embalagens, porque o óleo lubrificante usado contaminado, o OLUC, ele já tem a sua cadeia e envolve desde a sua coleta ao destino final, ao refino. Só que embalagens plásticas de lubrificantes, embalagens metálicas, eu vou falar das plásticas aqui um pouquinho. Estopa, bateria, estopa, graxa, embalagem de graxa, poxa, isso aí ainda não existe uma perspectiva de resolver. Lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista, produtos elétricos e eletrônicos, esses são os componentes, também estão em discussão nos grupos temáticos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, devendo
os editais para audiências públicas ou consulta pública de tais assuntos serem colocados na praça pelo governo federal a partir de março. Segundo a ministra Isabela Teixeira, deve ocorrer na seguinte sequência: eletroeletrônicos, as lâmpadas e as embalagens em geral. Este é difícil demais. Você já imaginou, né? Que logística reversa eu vou ter com uma máquina de lavar embalada num plástico, embalada numa caixa de papelão, que tem um isopor para poder ter o transporte, e depois, é uma coisa, realmente assim, é uma tarefa enorme que a sociedade brasileira terá que se propor a fazer. E surgiu a novidade, os acordos setoriais. Isso aí é uma novidade, isso não existia em legislação nenhuma do mundo. Eu não sei quem bolou isso, mas ele pretende ser um ato de natureza contratual entre o governo e os empresários, né, da cadeia, para tentar fazer uma logística reversa de buscarmos todos os lixos. Ou seja, nós vamos ter que passar no mínimo 200 anos de história limpa. E a gente sabe que não vai ser fácil, né? Será firmado um termo de compromisso entre os participantes. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela exerce uma pressão muito grande, viu? Para todos vocês, empresários, não só da área de vocês. E isso vai trazer um problema maior para essa sociedade, a sociedade brasileira, que é o aumento do custo. Quem vai pagar a conta é o cidadão. Não adianta. Na ótica capitalista, dita ontem pelo Paulo Henrique, quem vai pagar é o cidadão. E nós vamos ter que discutir alternativas de destinação, tratamento, reciclagem, o que for, e principalmente a alternativa de incineração. Porque tem uma coisa que é incinerar, outra coisa é processar. E o país vacila. Até dentro do próprio governo se vacila. Tem gente que é a favor de uma coisa, de outra, e assim vai. Desculpem a pressa um pouquinho, mas para ajudar no calendário. As perspectivas. Bom, a única meta que existia antes da Política Nacional de Resíduos Sólidos estava na Política Nacional de Mudanças Climáticas, que dava um percentual de 25% de redução de gases de efeito estufa através da redução da geração de resíduos. A PNRS veio, incrementou isso e colocou uma missão dificílima, mas muito difícil para os prefeitos, que é eliminar os lixões até meados de 2014. Nós, na ANAMA, estamos fazendo uma gestão junto ao governo federal para que esse prazo seja prorrogado, porque o prefeito que foi eleito a semana passada, ele não pode pagar pelo imbróglio de tanta correria. E o Ministério Público não vai deixar barata a vida dos prefeitos. Quem já foi prefeito, se tem que eu teve lá na política aqui, vocês sabem disso. Então, a gente está pedindo ao governo federal que prorrogue esse prazo, mas o governo federal está com medo de politicamente passar para a sociedade que ele capitulou, né? Que ele foi vencido pela sua incoerência, porque não é fácil. Lixão não se limpa desse jeito. Lixão não é da novela da Avenida Brasil. Você tem que descontaminar, você tem uma série de coisas para serem feitas, você tem que inventariar, não é mais nada. Ou seja, tem que ter diagnóstico, mas está aí na lei. E eu não sei o que isso vai dar, viu? Sinceramente, espero que o governo tenha bom senso e faça a prorrogação. Um complicador que tem a ver com vocês, mais especificamente com o pessoal da mineração e da siderurgia. A lei fez uma diferença entre resíduo sólido e rejeito. O problema é que o conceito de rejeito dessa lei não bate com o conceito de rejeito de uma mineração ou de muitas vezes uma metalúrgica ou até uma siderúrgica. Porque o rejeito de uma mineração ou de uma siderúrgica, ele é o futuro mineração e a futura siderurgia.
Só que na lei de resíduos sólidos, rejeita quando não tem mais jeito de reciclar, fazer mais nada, aí vai para um local adequado, isolado, fechado, blindado, sei lá o que, né, que tem que se fazer. Então, o pessoal da mineração, da siderurgia e algumas outras indústrias, o pessoal, por exemplo, da indústria moveleira, tem uma parte que tem essa complicação, vão ter que saber negociar com os órgãos estaduais de meio ambiente e até mesmo com o IBAMA, porque a lei diz uma coisa, enquanto que aquele resíduo para você é o seu futuro empresarial, né? E a lei traz essa confusão, para mim é uma confusão, entre aspas, que é privilegiar nos acordos, privilegiar na logística os catadores de lixo ou as suas cooperativas. A opinião de quem nos fala, ser humano não foi feito para catar lixo. O que tem que o governo privilegiar é incluir socialmente essas pessoas, pode até ser para operar a máquina que separe lixo. Agora, ainda obrigar empresário, a sociedade, a ter que fazer um acordo com o catador para dizer que está indo bem. Então, é uma crítica do Edmilson. Não entenda como uma crítica da ANAMA. A ANAMA, até pelo contrário, gosta muito desse assunto, mas não conheço meu país, isso não vai dar certo. Além de vai criar relações trabalhistas, né, doutora Cláudia? Complicadíssimas lá na frente. Não se esqueçam disso. Eu estou quase no fim. Desafios. Tecnologia. Não adianta. Se quiser fazer uma revolução nessa área, tem que ser com tecnologia. Outro desafio, e isso tem a ver com vocês. Plano de gerenciamento de resíduos sólidos, resíduos perigosos. Façam a opção correta dos planos de vocês na hora de entrar com as questões de licenciamento. Ou entra direto no plano de gerenciamento de resíduos sólidos, ou já deixa de fora. Tá ok? Que ela dá essa opção. Não fique brincando com hora está dentro, hora está fora do seu plano. Vai dar complicação. O plano de gerenciamento feito de forma coletiva é também previsto e deve prever as cooperativas e os catadores. Novamente, eu volto a dizer, acho inviável. Atrapalhou, isso aí vai atrapalhar a vida. Essa política, no meu modo de ver, vai atrapalhar a vida das pequenas e médias empresas. Acho que já é caro para a Petrobras, para a Votorantim, você imagina o médio e pequeno empresário, incluir todas essas coisas no seu dia a dia, mesmo consorciado com seus colegas de pequena e média empresa, sem repassar o preço. Então, eu vou comentar sobre isso e já estou terminando. Os resíduos sólidos domiciliares, eles estão dispensados dos planos. Mas tem um problema grave atrás dos resíduos sólidos domiciliares. O país não tem coleta seletiva. E dos 70 municípios que fazem coleta seletiva no Brasil, parcial ou totalmente, olha, dos 70 municípios, dos 5.700, lá vão a Noel. 70 fazem, quase na sua totalidade, apenas 40% desses 70 fazem na integridade. O resto mistura tudo de novo e joga no chão, ou no aterro sanitário. Né? Os APLs, arranjos produtivos locais, é uma solução para ajudar nesse assunto. Vamos ver o que dá. Agora, ninguém fala em desonerar a reciclagem, né? Ninguém fala em dar subsídio de grana para o pessoal recolher, melhorar a logística e tal. Agora, vocês vão me matar no meio que eu estou aqui, né? Para carro, PI zero. Se eu quiser lá montar minha fabriquinha para reciclar as peças do carro, não tem PI, não tem, é tudo como manda o figurino. Não estou aqui criticando, acho que a indústria automotiva essencial, mas eu acho que o governo ele peca em umas coisas que são fantásticas. E outra coisa, e aí, já estou para terminar, doutor Rui, Aércio, pessoal,
Quem vai compartilhar esses custos de logística reversa? De acordo setorial. É o Sinipetro, mais o Sindicom, mais quem? Você. Mas você agora não está aqui com o cidadão também. Porque diz que a responsabilidade compartilhada é conceito da lei, né? Todos na cadeia, inclusive o consumidor, são responsáveis. Então, não se discute, só se impõe. É muito ruim dizermos que estamos numa democracia, como foi dito pelo Paulo Henrique Amorim, que eu acredito no Estado de Direito que vivemos, mas com baixação de decreto, de medida provisória, que mexem com a vida, para dizer que nós vamos chegar lá. Eu acredito no que o Paulo Henrique disse, mas nós vamos ter que limpar a casa, literalmente. Nossas casas estão sujas, nossas ruas, nossas empresas, nosso país, não é só da política não, é sujeira mesmo. Sujeira visual e poluição decorrente disso que está afetando não só o ecossistema, mas também afetando e muito outro problema, desafio, inventário de resíduos, vai ser administrado pelo IBAMA. Rapaz, não tem coisa pior do que os cadastros técnicos federal do IBAMA. Não é até por má vontade dos colegas que eu tenho lá, e são muitos, entendeu? Porque é um trem do século, está dentro da informática, mas está no século passado da informática. Ainda julgar a responsabilidade que o IBAMA vai integrar todos esses cadastros no SINIR, no Sistema Nacional de Informações de Resíduos. Estou participando da comissão do SINIR, vamos começar a experiência do sistema agora em dezembro, abrindo aos poucos para a sociedade contribuir, mas no dia último da nossa reunião, quando nos foram apresentar a plataforma, ela travou. Você pensa bem, é uma comissão com 10, né? A plataforma trava na apresentação. Imagina o dia de colocá-la na praça. Não estou aqui, não me entendam, um urubuló, como é que é? Ele usou ontem, o Paulo Henrique, urubólogo, como é que é? Ele usou essa expressão, não foi? Eu até sou muito otimista com o Brasil, gosto muito. O sistema de logística reversa, eu falei, vai ser um gargalo. O sistema de logística reversa tem que estar separado do sistema de lixo da cidade, viu? De saneamento. Não pode misturar, não. Essa proposta de fazer um acordo com a prefeitura e joga o lixo lá, não pode, não, viu? Tem outras coisas. O diálogo, isso foi muito bem, né, mencionado, e está sendo muito bem mencionado por todos que aqui estão ou ainda estarão. A otimização, a redução da matéria-prima, né, do uso, e aí aquela lógica de ontem capitalista fica complicada, né? Porque se eu reduzir o consumo, se eu reciclar, eu vou conseguir continuar tendo os níveis, né, os padrões de crescimento que os BRICS, né, precisam ou merecem. Melhorias da técnica de produção e consequência, redução e descarte de resíduos, sempre que possível tem que estar voltando, é um conceito da lei. Tudo que se quer com essa lei é uma nova sociedade. E agora eu vou fazer 2 elogios. Nova sociedade se constrói como, por exemplo, este grupo, o grupo de monitoramento permanente da resolução CONAMA 362, do óleo lubrificante, que tenta, luta, todos sentados, governo, empresários, ONG. Esse grupo consegue ter ONG, sem ter Ministério Público. E grupos iguais a esse são convocados para... Esse é o grupo de trabalho temático que discutiu e fez a modelagem do acordo setorial para as embalagens plásticas usadas de óleos lubrificantes. Quero aqui dar uma homenagem. Esse foi o dia em que entregamos ao Dr. Silvano, o Dr. Silvano é esse aqui, a proposta de modelagem pioneira, a primeira, a boi de piranha, porque todos os outros grupos lá, vapor de soja, eletroeletrônica, embalagem, copiaram a modelagem que fizemos.
E aqui estão pessoas que fazem parte desse mundo que vivemos aqui hoje. Quero destacar Laércio no fundo, Dr. Rui, ele está vendo, né? Acho que fica melhor. Então, Laércio, Dr. Rui, Giancarlo vai falar daqui a pouquinho, né? Ou ia falar, não lembro, né? Não sei se o Jean fala. Esse que vos fala, Gaspar, esse aqui é o representante da ABEMA, esse foi o coordenador do Ministério da Agricultura, Agência Nacional de Transportes, aqui a AMA, então o IBAMA aqui com esse sorriso discreto aqui atrás, Confederação Nacional dos Municípios, Ministérios de Minas e Energia. Então, é assim. E eu termino aqui agradecendo a vocês a paciência de terem me ouvido. Obrigado.